Vamos então à nossa tia Helena, que vai fazer a recreação das crianças até 10 anos. Podem acompanhar a nossa irmã. E a nossa companheira Maria Helena, que vai falar na noite de hoje sobre o tema, que na verdade é uma indagação: tenho condições de ajudar? Então, vamos acompanhar a palestra. Meus irmãos, boa noite. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouquinho mais da doutrina espírita, dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. O nosso estudo dessa noite, eu comecei vendo o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa terceira obra básica. E, como o Roberto falou, eu fiz uma indagação, e não seria nem na primeira pessoa, eu tenho condições de ajudar, mas sim, será que nós temos condições de ajudar? Nós irmos questionando. E para que possamos refletir em cima do tema, nós vamos contar uma historinha cujo título é Pote Rachado. Existia um carregador de água na Índia que todos os dias ele passava uma vara por trás do pescoço, e apoiava 2 vasos, 2 potes, um de cada lado. E todos os dias ele ia até um poço, enchia esses 2 potes d'água e levava para abastecer a casa do senhor. Mas um dos potes, ele tinha uma rachadura. Então, essa rachadura, durante o período que ele carregava a água, ele chegava só pela metade. O vaso perfeito se sentia orgulhoso, feliz, porque ele sempre chegava cheio. Mas o pobre coitado do vaso rachado, ele se sentia humilhado, se sentia triste por causa do seu problema. E durante 2 anos isso foi acontecendo, até que um dia o vaso rachado não conseguiu mais conter. Virou-se para o carregador de água e falou para ele: eu estou muito triste, eu estou me sentindo culpado por você estar realizando o seu trabalho só pela metade, por você estar perdendo dinheiro, perdendo tempo comigo por eu ser assim. O carregador ficou bem triste com ele, pensando: puxa, coitado, ele está sofrendo muito com isso. E disse para ele: vamos fazer o seguinte, quando nós retornarmos à casa do meu senhor, você vai observando a estrada e no final você me diz. E realmente, no final, ele virou para ele e falou: e aí, o que você observou? Aí eu observei que tinham muitas flores silvestres pelo caminho. Pois é, mas mesmo assim eu ainda estou triste, porque eu continuo só atendendo a metade do que eu poderia fazer. E no dia seguinte retornaram e, chegando novamente no poço, ele tornou a reclamar. O carregador d'água falou: pois é, aquelas flores que você viu pelo caminho, elas estão lá porque você durante esses 2 anos foi regando esse caminho. E eu pude colhê-las e enfeitar a casa do meu senhor. Se você não fosse do jeitinho que você é, com seu defeito, com seu problema, eu não teria essa beleza para enfeitar a casa do meu senhor. Todos nós temos os nossos próprios e únicos defeitos. Nós todos somos potes rachados. O que importa é que, se nós permitirmos, nós vamos, apesar dos nossos problemas, dos nossos defeitos, o Senhor vai sempre enfeitar a casa do Pai com todos os nossos problemas, mesmo com todos os nossos problemas. Então, meu irmão, você continue trabalhando, continue lutando, não fique triste. Por quê? Se você aceitar esses problemas, reconhecer e trabalhar esses problemas, certamente você vai enfeitar também a mesa de alguém. E finalizando, ele disse: das nossas fraquezas devemos tirar a nossa maior força. Então, meus irmãos, todos nós
temos os nossos problemas. Por isso, nós vamos cruzar os nossos braços e deixar que a vida corra? Não é bem assim, nós temos que lutar. Então, viver não é apenas estar vivo, viver é existir. Viver é trabalhar junto com o Criador pela sua obra maravilhosa, pela sua obra universal. Nós espíritas não formamos uma sociedade, nós não formamos uma filiação, nós não devemos ter um sinal secreto, mas em compensação nós temos uma senha que nos distingue em qualquer lugar, em qualquer de norte a sul, onde nós estejamos, nós temos essa senha que é caridade. A gente ouve muito falar, caridade é coisa de espírita, espírita que gosta de ajudar, né? Então, realmente, a nossa senha é a caridade. Chico Xavier, nosso querido Chico, ele diz que o Espiritismo, o Emmanuel e o Chico, que o Espiritismo veio para o povo. Daí a importância de falarmos sempre de tal maneira que todas as pessoas entendam. Jesus, quando esteve aqui, Jesus começou a falar da periferia para o centro da cidade, para atender a todas as pessoas. E a doutrina espírita também, o objetivo dela é esse aí. Então, a nossa maior caridade para com a doutrina é a sua divulgação. Mas se nós ficarmos só fazendo palestras e não praticarmos o bem, segundo Caibar Schutel, ele diz que quando chegou na espiritualidade, não foram só as palestras, os estudos que ele fez que o ajudaram. O que o ajudou realmente foi o bem que ele fez, as lágrimas que ele enxugou, o alimento que ele deu para alguém, o ombro que ele apoiou alguém, a palavra de consolo. Então, esse foi o bem que ele conseguiu na espiritualidade ser reconhecido. E aí nós pensamos, quem é que faz a maior caridade por todos nós? Aí lembramos do nosso Pai, Deus, o nosso Pai querido, que criou tudo que existe. Ele criou todos os espíritos, simples e ignorantes. Mas esses espíritos precisavam evoluir, tanto intelectualmente como moralmente. E aí o que ele fez? Eles tinham a parte teórica, precisariam da parte prática. E a parte prática, eles precisariam de um corpo. Então ele formou o nosso corpo para que esse espírito pudesse estar no nosso planeta, no caso, para poder evoluir, para poder se melhorar. Mas aí não bastou. O que ele ainda criou? Bom, ele deu para a gente um espírito protetor. Esse espírito que acompanha a nossa caminhada evolutiva, a nossa caminhada aqui no nosso planeta. E como ele sabia que os seus filhos ainda teriam bastante problemas na sua caminhada, o que ele fez? Ele ainda nos ofertou as reencarnações. Por quê? Porque nós ainda teríamos dificuldade de seguirmos só o caminho certo, o caminho principal. A gente ainda corria o risco de pegar os atalhos. E realmente nós pegamos daí a oportunidade que nós estamos tendo com as nossas reencarnações. E ele ainda continua nos dando ajuda. Nos mandou os 10 mandamentos através de Moisés. Nós ainda, espíritos muito endurecidos, precisávamos de leis mais duras, né? E nós não entendemos direito os 10 mandamentos. E ainda nós não os cumprimos, não os cumprimos. Então, o Paulo desanimou porque nós não cumprimos os 10 mandamentos. Ele falou, não, mas eu ainda tenho condições de ajudar mais. Nos enviou Jesus. Jesus chegou aqui, foi pela periferia, aconselhando, curando, passando todo o amor que ele tinha no coração para todos os nossos irmãos. Então, Jesus, que é o Cristo, que é a maior fonte espiritual que o homem até hoje já conheceu. O Cristo que não pertence ao cristianismo, mas pertence ao mundo inteiro. O Cristo que não só carregou a cruz há mais de 2000 anos, mas carrega até hoje
por nós, dia após dia. Jesus, o nosso missionário, o missionário do Evangelho. Jesus, que há 4 bilhões e 300 milhões de anos foi chamado por Deus para ser o engenheiro sideral. Para quê? Para presidir o desprendimento da massa solar para que o nosso planeta surgisse. E nós entendemos o ensinamento de Jesus, que ele resumiu os 10 mandamentos numa frase só: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nós ainda não entendemos o mandamento de Jesus, a frase que ele definiu tudo. Nós ainda não cumprimos o que ele ensinou. Mas o nosso Pai, que é todo amor, que é todo bondade, ainda disse: não, ainda tem mais oportunidades. Nos envia o Espiritismo, através dos espíritos, vários espíritos, cuja arrumação de todos esses ensinamentos ficou a cargo do senhor Allan Kardec, que se dedicou de corpo e alma. Então o Espiritismo abriu aí a porta para o diálogo entre o mundo terreno e o mundo espiritual. E nós fomos recebendo essa ajuda. Então, o Espiritismo está no ar. A gente ouve constantemente falando, a televisão fala, o rádio fala, os jornais, os centros espíritas. E nós temos realmente que estar constantemente ouvindo, né, e passando os conhecimentos que nós temos. Afinal de contas, nós estamos aqui para colaborar com Deus na sua criação. Então, nós lembrando que o Espiritismo está no ar, certa manhã, um senhor estava no ponto do ônibus e tinha uma outra pessoa, um rapaz mais novo, na frente dele. E esse rapaz viu um ônibus que já estava quase saindo num ponto à frente. Ele de repente vê um rapaz e diz: ô fulano, e aí, como é que está a sua esposa? Ela já ganhou neném? Está tudo bem? E ela diz: tá. Ele diz: tá tudo bem, já ganhou sim. É um garoto. Ficou animado. É um garoto. Nós fizemos uma promessa para que viesse o homem. Um rapazinho do lado falou para o senhor: eu casei há pouco tempo, mas a minha esposa já está esperando neném, e eu vou chegar em casa e vou falar com ela para que a gente também faça uma promessa para que venha um garoto. Nada de menino, o senhor não acha? Aí o senhor pensou, olhou para ele e falou assim: bom, para o espírito isso não tem problema nenhum ser masculino ou feminino. Aí a pessoa olhou, falou assim: isso está me cheirando coisa de espiritismo. O senhor é espírita? Ele disse: sim, sou espírita e dei minha opinião. Ele começou a se interessar, começou a fazer algumas perguntas, e o senhor falou: bom, se você quiser saber mais a respeito, abra o livro dos Espíritos na questão 200, que você vai se inteirar mais do assunto. E ele, na mesma hora, ele quis anotar a questão e realmente ele ficou interessado. Então, realmente, o Espiritismo está muito mais difundido do que a gente imagina, né, do que a gente tem noção. Simplesmente pela referência desse senhor falar que para o espírito o sexo não tinha problema, e ele ainda citou mais: eu tenho um menino e uma menina. A menina me dá as mesmas alegrias que o menino. Então, simplesmente por isso, ele ligou, né, o sexo do espírito ao espiritismo, e ele se interessou pelo problema. Então, o espiritismo realmente está no ar. Mas por quê? Porque ele se expande pela força do seu próprio valor. Por isso que ele está progredindo e crescendo. Então, todas as vezes que nós falamos em caridade, nós lembramos em coisas materiais. Realmente, tudo aquilo que a gente consegue já dar para outra pessoa, nós já estamos deixando o nosso egoísmo de lado, né? Então, coisas materiais, claro, quem é que não precisa de roupa, de calçado, de alimento, de teto, de remédio? Todos nós precisamos. Então, todos nós, na medida do possível, nós devemos doar.
Semana passada nós estávamos fazendo um estudo a respeito da passagem da vida corporal para a vida espiritual, e eu lá na pesquisa eu achei do irmão X, Humberto de Campos, 10 conselhos úteis para que a gente tenha uma morte, um desencarne mais tranquilo. E dentre esses 10, citava, se você tem condições de doar alguma coisa, não adie esse momento que você está tendo essa oportunidade. Então, é muito importante que se doe sim, que se ajude sim. Em muitas situações, nós criticamos as pessoas ricas. Puxa, aquele senhor tem tantas condições, aquela família tem tantas condições, por que não ajuda tanto as instituições? Ela iria facilitar para ela de ter problemas com ladrões, ela ia evitar que tivesse problemas de sequestro e muitas outras coisas mais. Mas ela não faz. Por quê? Porque cada um vai fazer exatamente na hora que já estiver aberto, já estiver disposto a trabalhar pelo próximo. Então nós, a partir do momento que nós começamos com esse julgamento, nós estamos entrando naquela parábola quando Jesus pergunta, aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então nós estamos fazendo um julgamento errado. Então se nós nos consideramos melhores que os outros, por que nós esperamos deles atitudes melhores que as nossas? Né? Então, caridade também não é simplesmente dar esmola. Muitas pessoas se acostumam a pedir, a gente sabe disso. Mas tem aquelas pessoas que têm dificuldade de pedir, eles passam falta das coisas, mas têm dificuldades. Pode ser por orgulho ou realmente porque elas têm aquela vergonha, se sentem mal disso aí. Então essa esmola, muitas das vezes, nós damos até para nos livrarmos daquela pessoa que está ali pedindo, batendo na porta, ou nos abordando na rua, no ônibus, né? Agora, também a gente tem que ter o cuidado, mesmo essa esmola, de como nós vamos dar a esmola, como nós vamos falar com essa pessoa, para a gente não humilhar, né? Porque todos nós precisamos de alguém, precisamos de alguma coisa. Então, os Espíritos nos dizem que as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas aleijadas, as pessoas que estão abandonadas, que estão passando fome, todas essas pessoas, ainda é preferível que elas estejam aqui no nosso planeta em aprendizado. E muitas das vezes essas pessoas estão nessa situação, culpa nossa, culpa da sociedade. Alguma coisa, de repente, nós falamos e que, por isso, nós somos até abordados por essas pessoas. E também, caridade não é filantropia. Filantropia, você tem grandes somas, você tem dinheiro, você já é uma vantagem de você querer ajudar, construir uma escola, uma ponte, endireitar uma rua. Você está fazendo, mas você faz isso aí sem ter fé, sem às vezes nem é cristão, simplesmente você faz. Quando faz ainda no anonimato, está ótimo, né? Mas muitas pessoas ainda chamam rádio, televisão, para mostrar que estão fazendo. Então, isso aí ainda não é a verdadeira caridade. Então, todos os estudos que nós fazemos, nós temos que ter cuidado no momento que nós julgamos as pessoas. Então, todos nós continuamos tendo condições de ajudar. A caridade verdadeira, quando nós falamos em caridade, nós abrimos o livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a palavra caridade mais de 50 vezes lá no livro dos Espíritos, de tão importante que é. Então, a verdadeira caridade é aquela que a gente faz com fé. Por quê? A gente leva aquela pessoa a se ligar com o mundo espiritual. A caridade, quando nós fazemos simplesmente uma obra sem caridade, apesar dela ter sido feita sem nenhuma fé, sem nenhum interesse, ela ainda vivifica o espírito. Agora, quando ela é feita realmente com fé, ela tem o seu verdadeiro valor. Agora, quando as pessoas não acreditam naquilo que estão fazendo, aí fica bem mais difícil, né, meus irmãos? Porque faz por fazer e poderia estar ganhando mais a partir do momento que estivessem sintonizada com o mundo espiritual. E se a pessoa também,
pode fazer alguma coisa, ela está fazendo alguma coisa. A gente conhece muito pessoas assim, que trabalham, que não tem tempo nem de ter uma religião, não tem tempo, nem pensam nisso, porque o trabalho é tão grande que elas executam, que não tem tempo para pensar nisso. Então deixa essa pessoa trabalhar. Ela nem está precisando de religião, ela simplesmente está tendo a vida dela uma verdadeira prece. Então, a gente não precisa incomodá-la, querendo incutir alguma religião. Isso aí nós fazemos e temos que ter o cuidado de passar a nossa religião, de passar o nosso estudo para aquelas pessoas que estão se interessando. Quando não estão se interessando, a gente deixa que ela encontre o momento certo dela. E a caridade não transforma, a verdadeira caridade não transforma só a situação em si, mas o objetivo é que se transforme os seres humanos, né? Quantas vezes, como é importante quando nós temos uma situação, um problema assim mais sério, problemas mais graves, e que a gente consegue controlar isso aí para que não aconteça uma situação muito pior. Isso é uma verdadeira caridade. Podemos ajudar abafando os problemas. A caridade, para quem pratica, ela luariza, ela nos dá aquela luz interior, aquela vontade de crescer, de nos voltarmos para Deus, para o mundo espiritual. É aquele amor em movimento, né? Aquele trabalho que nós fazemos com o coração. Agora é preciso disponibilidade, é claro, nós vamos olhar a situação de quem nós vamos ajudar, nós vamos ter empatia, nós vamos nos colocar naquele lugar e vamos também lembrar o que o seu osso, lá do abrigo, lá do Fé e Fraternidade, sempre fala, do BIP, né? A benevolência, você querer ajudar, a indulgência, você, apesar de tudo, você está ali junto, né? Para tolerar e perdoar, apesar de todos os problemas que aquela pessoa tenha, mas você esquecer aquilo tudo e botar o coração na frente para ajudar. Então, quem quiser se esclarecer mais, no Livro dos Espíritos, na questão 886. Então, meus irmãos, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, nos diz que a caridade realizada com amor move o nosso íntimo, em nosso íntimo, nobres sentimentos de elevação espiritual, modificando o nosso caráter, a nossa sensibilidade, dando alegria, transformando aquele homem velho que só pensava em segurar, naquele homem novo, naquele homem de bem. E o nosso irmão Paulo, o apóstolo, ele diz que mesmo que eu distribuísse todos os bens aos famintos, se eu não tiver caridade, se eu não fizer com amor, nada vai adiantar. Então a caridade abrange as nossas relações com inferiores, com superiores, com os iguais. Ninguém vive sozinho, todos nós precisamos de ajuda em algum momento. E muitas das vezes nós nos tornamos ingratos com o Pai, porque se nós não temos dinheiro para ajudar, para fazer caridade, o Pai nos deu um corpo onde nós podemos nos locomover, nós podemos enxergar, ouvir, movimentar, né, nos locomover. E quanta inteligência! Então, tudo isso que o Pai nos deu é o que nós podemos realmente colaborar com o nosso próximo. É essa ajuda que é a verdadeira caridade, aquela que vem lá de dentro do nosso coração, aquela que nós temos e que nós vamos levar quando nós partirmos daqui, porque os bens materiais são só empréstimos por esses instantes que nós estamos aqui. Então, a verdadeira caridade é aquela que é realmente interior. Nós lembramos que tinha uma senhora, que a Solange até sabe quem é, morava lá na General Osório, ela sempre ficava na primeira cadeira aqui para assistir a reunião. E depois ela ficou doente, envelheceu, então a visita passou aí à casa dela. Então ela falava para mim, Maria Helena, eu fico muito triste, que eu queria associação, eu queria continuar ajudando, mas já cheguei à conclusão de que não tem mais condições. Mas o que eu faço? Todo dia eu levanto bem cedinho, sento na minha poltrona, e a janela toda de vidraça, e eu fico lá olhando o sol chegando, e fico fazendo prece para toda a humanidade. Então, ela aprendeu a doutrina espírita, ela aprendeu os ensinamentos do Mestre Jesus.
E será que esses ricos, as pessoas ricas, as pessoas que têm condições, será que elas também não precisam da ajuda das pessoas consideradas, entre aspas, inferiores? Será que ela não precisa da compreensão? Será que ela não precisa de um ombro amigo, de um carinho, de uma palavra, de um consolo? Claro que precisa, como todos nós precisamos. Então, nós podemos dar o que há de melhor em nós. Nosso irmão Bezerra de Menezes nos diz que quando sensibilizamos nosso coração para o bem, o amor ao próximo, a fraternidade, estamos colhendo o caminho das flores. E quando nos fechamos no egoísmo, escolhemos o caminho dos espinhos. Fora da caridade não há salvação. O que é salvação? Salvação é a nossa evolução, é o nosso crescimento espiritual. É esse o objetivo da doutrina espírita. Nós temos vários exemplos de irmãos que praticaram tanta caridade. Nós temos o nosso irmão Francisco de Assis, humildade, fé, dedicação aos pobres, aos pequeninos, à natureza. São Vicente de Paulo, que não tendo dinheiro, mas ele ofertou alegria de viver, ele ofertou saúde, esperança. Madre Teresa de Calcutá, que uma vez foi perguntada, a senhora daria banho a um leproso por $1 milhão? Ela disse, só com muito amor se dá banho em um leproso. E também nós temos o nosso querido Chico Xavier. O nosso querido Chico Xavier que diz que o bem que fazemos tem retorno garantido. Não precisamos fazer o bem pensando em recompensa. Ele, certa vez, o Chico Xavier, há muito tempo atrás, ele foi com um amigo dele, levando os seus poemas para um escritor. Isso está sendo contado no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Então, esses poemas que ele levou eram os que depois passaram para o livro Parnaso de Além Túmulo, que foi o primeiro livro dele, né? E chegando junto ao escritor que ele foi levado, esse escritor o chamou de besta espírita. Aí Chico ficou pensativo, puxa, besta espírita? Ele ficou meio assim, não entendeu direito por que o escritor o chamou de besta espírita. À noite, ele recebe a comunicação, recebe a mãe dele, a Dona Maria. E ela não chegou e não quis saber de passar muito a mão na cabeça dele, de consolá-lo, não. Ela simplesmente falou, ué, mas por que você está tão preocupado? A besta é um animal de trabalho. A besta tem muita utilidade para o espiritismo. Mas, em seguida, ele recebe um outro espírito. E o espírito começa a falar para ele a respeito de 2 cidades. Uma cidade feliz, próspera, e a outra cidade miserável e contaminada de doença. Os irmãos da cidade sã, cidade feliz, queriam ajudar a outra cidade. Mas e o medo do contágio? Tinham medo do contágio. E aí descobriram que existia uma besta que sabia fazer aquele percurso entre as 2 cidades. Não perderam tempo, arranjaram a besta e botaram nessa besta alimentos, remédios, tudo aquilo que a besta podia levar para a cidade doente. E lá se foi a besta levando. E o Espírito explicou que a cidade feliz é o mundo espiritual, é a nossa verdadeira pátria. E que a cidade doente, a cidade contaminada, somos nós, é aqui o nosso planeta, é onde nós estamos encarnados. E quem seria essa besta? Essa besta seria nada mais, nada menos que o nosso querido Chico Xavier. Então, Chico Xavier se conforma com aquela situação e percebe que realmente ele era quem transportava o alimento, a ajuda, a colaboração, as lágrimas que tanto ele enxugou das pessoas que iam lá, ele transportava da cidade da verdadeira pátria espiritual para a pátria terrena. Então, meus irmãos, a partir daí,
o nosso querido Chico Xavier se compenetrou que realmente ele era o encarregado, ele era aquele que, através da sua mediunidade, iria colaborar com tantas pessoas necessitadas. Então, servir a humanidade é o que nós devemos fazer, é o que nós devemos procurar dentro das nossas possibilidades e sempre esforçando um pouquinho mais, que nós sabemos que esforçando um pouquinho mais nós conseguimos fazer algo mais, para que a gente possa ajudar o próximo, que certamente ajudando o próximo, nós seremos os primeiros a sermos ajudados. E nós também lembramos um poema do nosso irmão, deixa eu achar, se eu me achar, do nosso irmão Antônio Carlos, que ele diz o seguinte: depois da morte no além, a dor que mais agonia é a mágoa de não ter feito todo o bem que se podia. E ainda, para que a gente possa sair daqui e refletir um pouquinho mais a respeito do amor ao próximo, dessa caridade verdadeira, caridade de coração, com tudo aquilo que nós vamos levar para a verdadeira pátria, a pátria espiritual, eu deixo essa... Fazer o bem faz bem. Muito obrigada, meus irmãos.